Bom dia, a paz do Senhor, meus queridos irmãos, minhas irmãs, sejam bem-vindos. Hoje é quinta-feira, dia 24 de outubro. Nós iniciamos mais uma semana do domingo que fala lidando com a culpa. E hoje eu quero ler com vocês no livro de Salmo, capítulo 32, no verso 5, que diz o seguinte: Então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Eu disse: Confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Amém? Meus irmãos, esse texto é um texto que fala sobre lidando com a culpa de algo que você fez, que você tem carregado sobre si, a culpa de um pecado que você cometeu. Muitas pessoas, elas se arrependem dos seus pecados, confessa eles ao Senhor, até mesmo pede perdão para pessoas que fizeram algo ali para aquelas pessoas. E tem pessoas que elas conseguem lidar com a culpa. Tem pessoas que elas conseguem viver uma vida diferente porque elas reconheceram os seus erros diante do Senhor, diante das pessoas, confessaram, pediram perdão. A partir daquele momento elas começam a viver uma vida totalmente diferente. Uma vida sem culpa, uma vida justificada, mas tem pessoas que elas não conseguem lidar com a culpa dos seus erros, dos seus pecados. Eu já vi muitas pessoas falando que o que acontece com elas é por causa daquilo que elas fizeram lá atrás. Mas se elas se arrependeram, elas não têm que carregar sobre si essa culpa daquilo que está acontecendo, porque se ela confessou a Deus, se ela pediu perdão para as pessoas que ela o machucou, ela tem que ter a certeza que ela foi perdoada. E a partir daquele momento, ela tem que saber lidar com a culpa que ela carregava lá atrás. Porque se confessou, se pediu perdão e se arrependeu, já não é uma pessoa que carrega uma culpa, mas sim uma pessoa que carrega uma justificação da parte de Deus. Que somos justificados. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus, pedimos perdão a Ele sobre os nossos pecados, Deus nos justifica de todo o mal que fizemos. Nós passamos a ser uma pessoa totalmente diferente, uma pessoa que não carrega mais uma culpa, mas sim a justificação de Deus. Tem muitas pessoas que elas, após confessar, após pedir perdão, continuam carregando essa culpa. Por quê? Porque talvez o arrependimento, talvez o pedido de perdão que saiu da sua boca não foi um pedido verdadeiro, não foi um pedido que veio de dentro do seu coração, um arrependimento verdadeiro. E é por isso que as pessoas ainda carregam essa culpa. Aqui o salmista está dizendo que ele não negou o seu pecado. Aqui o salmista está dizendo que ele reconheceu, confessou ao Senhor, pediu perdão e Deus perdoou ele dos seus pecados. Assim somos nós quando confessarmos. Porque tem muitas pessoas que querem justificar os seus erros, colocar a culpa em cima de outras pessoas pelo aquilo que fizeram, tipo assim, olha, eu fiz isso porque fulano me atingiu. Querem colocar até a culpa em Deus, que estão errando porque Deus não tem olhado para aquelas pessoas. E não é dessa forma que temos que agir. O escritor hoje ele diz o seguinte: a confissão de pecado é tão bem vista aos olhos de Deus que a promessa que ele fez é de perdoar tanto o pecado como a culpa. Existem pessoas que precisam se libertar da culpa, pois, embora libertas do pecado, permanece carregando esse sentimento, inibidos da graça de Deus. Tenha fé e se confesse. Tenha fé. Se você confessar seus pecados, não há mais culpa. Tá vendo? É o que eu falei. Então você precisa se arrepender dos seus pecados de verdade, confessar eles, e Deus vai te perdoar. Amém? Para que você não carregue essa culpa sobre si. Hoje a oração do dia é pela retomada da ousadia para buscar a Deus. Que Deus abençoe e que dê um bom dia no nome do Senhor Jesus.